A paz do Senhor para todos, aqui quem vos fala é o pastor Rogério Zaide. Estamos dando continuidade ao nosso curso Bacharel em Teologia, Intimidade e Poder. Estamos no módulo Poder do Secreto. E nós temos visto maravilhas que o Senhor tem feito através desse módulo, a palavra de Deus sendo pregada aos corações. Estamos ensinando de uma maneira que as pessoas possam colocar em prática. Na aula passada, eu falei sobre uma vida de intimidade com o Senhor no lugar secreto. Essa aula eu quero falar sobre obtendo experiências sobrenaturais no lugar secreto. É muito importante nós entendermos, somente um pouquinho que eu estou arrumando aqui, é muito importante nós entendermos que nós precisamos ter experiências. Desde lá do início, vamos recapitular. Eu tenho falado para vocês, prepare o lugar secreto, lugar, recinto, território, ambiente, lugar pessoal, coração, sabe? Lugar mesmo também, limpeza, todas aquelas questões que eu falei, o quebrantamento no lugar secreto, a cura e libertação no lugar secreto, o tempo, o fator tempo no lugar secreto, passar tempo na presença de Deus. Eu falei também a questão do jejum no lugar secreto, de você jejuar, de você, sabe, buscar o Senhor. Eu falei sobre a presença do Espírito Santo no lugar secreto, e agora eu falei sobre uma vida de intimidade no lugar secreto. Tudo isso é para proporcionar o que eu quero falar aqui agora. Filipenses 2:22 diz assim: mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Feche seus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Espírito Santo, eu quero, Senhor, invocar a Tua presença. Eu quero te pedir, Espírito Santo, visita cada aluno. Aravanjo Quebec Witsplif Comondre Clapé Utiplower Aramando Keterebadakamanai. Eu te peço a tua visitação, eu te peço a tua presença na nossa vida. Vai visitando cada irmão, cada aluno, cada aluna. Quebra as cadeias. Meu Deus, que essa aula de hoje seja uma aula diferenciada. Libera a unção do teu Espírito. Chamando Kewi Arandai. Eu te peço a tua visitação nas nossas vidas, ó Pai. Enquanto eu estiver ministrando a aula, vai falando, Senhor, vai enviando anjos, o Senhor vai trabalhando. É o que eu peço em nome de Jesus. Veja, se tem uma coisa que nós precisamos é de ter experiência divina, experiência com Deus. E isso a gente vai adquirir no lugar secreto. Agora, algumas coisas que eu vou ter que falar aqui. O conceito de experiência. A experiência, ela é um conjunto de conhecimentos adquiridos pela prática e pela observação das coisas da vida. Isso é a base do conceito de experiência. É um conjunto de conhecimentos que a gente adquire pela prática e pela observação das coisas da vida. Então, na vida a gente vai observando muita coisa, vai aprendendo, vai tendo experiência, e também a gente vai praticando muita coisa, vai aprendendo e vai crescendo em conhecimento. E esse conhecimento se torna um conjunto de conhecimentos que se chama experiência. Os tipos de experiências com o Espírito Santo no lugar secreto. Jó capítulo 42, versículo 5 diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Deixa eu falar algo aqui, pela permissão da Kadosh Baruch Hu, do Espírito de Deus. Deus, ele quer te levar para um outro nível. Deus, ele quer te levar para um outro padrão, para um outro patamar. Não tem como Deus te levar para esse outro nível, para esse outro padrão, para aquilo que Deus quer estabelecer na tua vida, se você não tiver uma experiência com Ele. Então, para que isso aconteça, nós precisamos recapitular. Quartinho de oração, buscá-lo, se entregar na presença dEle, intensificar na busca em relação a Ele. E na medida que a gente vai se entregando, na medida que a gente vai buscando, na medida que a gente vai orando, clamando, buscando mais a Ele, na presença dEle, no lugar secreto, experiências vão começar a se manifestarem na nossa vida. Deus quer liberar experiências para você, mas não tem como isso se você, na realidade, não buscar Ele de uma maneira intensa, de uma maneira profunda. Quando Jó diz em Jó 42:5, antes eu
te conhecia de ouvir falar, mas agora te vi meus olhos, é que ele na realidade, ele conhecia Deus pelo que os outros falavam. Ele entendia algumas coisas pelo que os outros falavam. Quanta gente que não conhece a Deus pelo que o pastor fala, pelo que o irmão fala, pelo que o pai um dia falou, pelo que a mãe falou, pelo que a irmã Doquinha falou. Mas o Senhor Espírito Santo, Ele quer que você tenha uma experiência pessoal com Ele. Aí Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos, mas agora eu tenho uma experiência ímpar, particular. Agora eu te conheço por mim mesmo. O Senhor quer levar você para esse nível. Sabe, tem muita gente que dá testemunho dos outros. E o Senhor está dizendo, chega de dar testemunho dos outros, está na hora de você dar testemunho de si mesmo, das maravilhas que eu tenho feito e que eu vou fazer na tua vida. Está na hora de você contar as experiências que eu vou liberar para você. Agora, existem várias experiências, os tipos de experiências com o Espírito Santo no lugar secreto. Então, a primeira dessas experiências, Labate Kewi, eu acredito, aleluia, eu sinto a presença dele. Onde você está, o Espírito Santo quer te tocar. Eu sinto descargas elétricas do Espírito Santo. Aleluia. Eu acredito, Senhor, é muito bom a tua presença. Escute isso, escute isso. Um tipo de experiência. As experiências com seres angelicais. Na medida em que entramos mais profundo na presença de Deus, recebemos visitações angelicais de anjos. Veja, os anjos são seres divinos. É um ser que Deus criou. Cada anjo tem uma missão. Isso é um princípio básico do ministério angelical. Na realidade, a tradição cristã ela peca em algo, porque quando ela diz que existem somente, na tradição cristã, 4 hierarquias angelicais. Mas isso não é verdade. Existem 10 hierarquias angelicais. Cada hierarquia com um propósito, com uma função, cada anjo com uma missão. A saber, todos nós, mortais, servos de Deus, ungidos pelo Senhor, possuímos um anjo. Esse anjo, a Igreja Católica ela denominou como anjo da guarda, mas na realidade eu chamo do anjo da minha vida. Isso mesmo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Esse anjo ele tem algumas características peculiares. Primeiro, ele é um anjo que tem o seu rosto, a sua forma. Talvez você não entenda sobre isso e nunca ouviu alguém falar sobre isso. Mas o anjo do Senhor, o anjo que faz parte da vida daquela pessoa, ele tem o mesmo formato de rosto, a mesma feição facial que você tem. Porque é o anjo da sua vida. Então, esse anjo, ele tem o mesmo parecer que você tem. Esse anjo, ele tem uma missão. E essa missão, ela é específica. Ela foi dada por Deus no dia do teu nascimento. Você sabia que quando uma pessoa que tem uma grande missão, escute isso que eu vou falar. A pessoa quando tem uma grande missão, ela nasce, um anjo se desloca das miríades celestiais e vai lá celebrar, se alegrar com o nascimento daquela criança. Mas por um outro lado, quando aquele anjo se desloca das miríades celestiais, um demônio, diz a tradição judaica, que vê aquele anjo fazendo aquilo. Então ele diz, alguma coisa está acontecendo muito importante. Então ele vê aquilo, vai até aquele lugar também, e ele vê que aquele pequeno ser, aquela criança, ela está sendo ali celebrada, festejada. Então aquele demônio entende, se está acontecendo isso, porque essa criança tem uma grande missão. A partir de então, vou perseguir ela para o restante da sua vida. É por isso, eis a resposta, porque a gente é tão perseguido. Porque você é tão perseguido. Porque na realidade existe uma grande missão. Você é especial para Deus. Deus tem uma grande missão para você. Agora, quando nós estamos na presença de Deus, no lugar secreto,
Os anjos, eles se revelam para nós, eles se manifestam, ele fala. Veja, muitas experiências de grandes homens de Deus, experiências com os anjos do Senhor, dá um ajustado aqui, com os anjos do Senhor, foram experiências com os seres angelicais. Senta do teu lado, conversa com você. Você sabia que o anjo do Senhor conversa conosco? E olha, eu tive momentos assim que o anjo do Senhor estava do meu lado. Você sabia que quando um pastor prega, olha, presta muita atenção nisso, isso aí é um princípio. Quando uma pessoa está pregando a palavra de Deus, ou falando algo da parte do Senhor de suma importância, fica um anjo do lado direito. Do lado direito. Ele é um anjo assim sério. Esse anjo que é sério, ele fica daquele lado com uma espécie de prancheta na mão, anotando tudo que está sendo falado. Alguém diz, por quê, pastor? Porque na realidade, no dia do tribunal, se Deus for confrontar você em algo e você falar assim, nunca ouvi falar, nunca me pregaram isso, nunca me disseram, Deus vai olhar naquele livro e aí Deus vai ver, olha, tal data, tal dia, o meu servo pregou sobre isso. Você, na realidade, você errou, você pecou, você falhou. Ou seja, o que esse anjo faz é um tribunal, é o anjo do tribunal de Deus. Agora, esses seres são fabulosos. Aquele anjo que você vê, aquele anjinho de bumbumzinho de fora, com arquinho e flecha na mão, aquilo lá não existe. Agora, os anjos são seres tremendos. Eles muitas vezes têm formas diferenciadas. Cada anjo difere um do outro. Existem anjos que se materializam. A Bíblia diz em Hebreus que muitos, na realidade, hospedaram a anjos sem saberem, porque eram anjos que se materializavam. Se lembra de Abraham Avino, o pai Abraão? Abraão teve 3 anjos que foi ao encontro dele, comeram, se fartaram e depois eles se acenderam. Se lembra da mulher, da mãe de Sansão, do pai de Sansão, que o anjo fez a mesma coisa? Então assim, esses seres, eles se manifestam. E quando a gente está no quartinho de oração, é uma oportunidade, sabe, de termos uma experiência angelical, de o anjo do Senhor estar ali nos tocando. Quantas vezes o anjo do Senhor está ali do nosso lado? Quantas vezes o anjo do Senhor está ali a nos orientar, a falar conosco? Às vezes, quando nós estamos em oração, o Senhor ele vem e ele fala conosco. Aí se diz, era o Espírito Santo falando. Não era, era o Espírito do Senhor, mas através do anjo dele. O anjo dele chega do teu lado e começa a falar com você, falando as palavras que Deus está liberando sobre a tua vida. A minha oração é que você tenha uma experiência angelical. Na medida que você vai buscando a presença do Senhor, Deus pode abrir os teus olhos. Existe um livro de um pastor que eu acho tremendo, pastor Gary Watts. Talvez você vai encontrar esse livro aí em alguma livraria. O nome desse livro é Senhor, abre os meus olhos. E é tremendo a maneira que Deus um dia abriu os seus olhos. Foi incrível aquilo, foi maravilhoso. E irmãos, nós estamos nessa busca cada dia. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos. Porque quando a gente está no quartinho de oração, é a oportunidade que a gente tem de Deus nos fazer enxergar o mundo espiritual. Eu sempre tenho orado a Deus, Deus abre os meus olhos, eu quero a cada dia mais enxergar os demônios, enxergar os anjos, porque tem gente que só quer enxergar anjo, mas não quer enxergar demônio. Mas se você enxergar os demônios também, você vai conseguir vencer muitas guerras que você não vence. Então assim, é ali no quartinho de oração, é experiência. Na medida que você passa tempo com Deus, Deus vai abrir os seus olhos. Os anjos do Senhor possa ser que se materializem ali no seu quarto, possa ser que você veja eles na dimensão do Espírito dentro de você. O Senhor vai abrir os teus olhos espirituais, ou com os olhos nus também, você enxerga esses anjos, eles vão falar com você, eles vão trazer estratégias de Deus para a tua vida, eles nunca vão permitir que você os adore, porque às vezes a pessoa pode até confundir, querer adorar o anjo achando que é o Senhor Jesus, e a primeira coisa que eles vão falar para você é o seguinte: nós não recebemos adoração, somente o Pai deve ser adorado. Então, esses seres angelicais são seres de grandeza. Deus instituiu os anjos, que são seres
ministradores, que nos ajudam na caminhada, eles vão nos proteger. Eles protegem. O pastor Geroades, ele conta uma situação interessante. Ele conta que a esposa dele acho que precisava fazer uma viagem. Eu achei interessante isso, por isso eu estou contando. Ele conta que a esposa dele precisava fazer uma viagem e ele estava preocupado. Mas aí o Senhor abriu os olhos dele e viu o anjo na capota do carro e indo com ela. Aí ele diz: eu estou tranquilo porque o anjo do Senhor está acampando ao redor da minha esposa. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O anjo do Senhor, Ele quer, o Senhor, eu creio que Deus quer abrir os olhos de muita gente. Pastor, mas isso não é culto ao anjo? É claro que não. Culto a anjo é você adorar um anjo. Mas o anjo, ele é um ser de ministração, ele é um ser de apoio ao nosso chamado, ao nosso ministério, à nossa vida com Deus. Eles nos ajudam. Eles, na realidade, estão ali justamente para cooperar conosco, para nos servir. O anjo do Senhor está ali para servir. Se lembra a passagem de Jesus, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, quando Jesus vence a tentação? Os anjos vêm até Jesus e a Bíblia diz que eles serviram a Jesus. Olha que coisa tremenda. E é no quartinho de oração. É no lugar secreto que você vai ter a oportunidade do anjo do Senhor te visitar, tá? E ele tocar em você. Quantas pessoas que não tiveram experiência com anjo e não souberam e acharam que era qualquer coisa. E às vezes tem gente, meu irmão, confundindo demônio com anjo. Porque é um ser tão poderoso, tem alguns que são poderosíssimos e que se manifestam, que se revelam. E Deus, na sua infinita graça, bondade e sabedoria, Ele tem esses tipos de experiências para muitas pessoas. O problema, irmãos, é que a gente não busca. O problema é que a gente não entra no nosso quartinho de oração. O problema é que a gente deixou a oração de lado, o jejum, o quebrantamento, a humilhação na presença de Deus de lado. E isso a gente não consegue adentrar nas esferas celestiais. Você já parou para pensar? No teu quartinho de oração, você tem experiência, como muitos tiveram, de Deus te levar nas regiões celestiais, nas esferas celestiais e te mostrar as hierarquias angelicais, os anjos, como eles trabalham, como eles fazem. Tem muito anjo, é que aqui é um outro curso, não posso falar muita coisa sobre isso, até porque é muita coisa para se falar, mas tem anjo que canta para você, tem anjo que canta em duas tonalidades, contralto, soprando, é a coisa mais linda que existe. Agora, para que isso aconteça, para que você tenha uma experiência desse porte, desse nível, nós precisamos buscar, nós precisamos mergulhar na presença de Deus, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor, nós precisamos entrar no quartinho de oração, porque na medida que nós buscamos, na medida que nós nos aprofundamos, na medida que nós entremos na presença de Deus, Deus vai nos mostrando muitas coisas que nós não enxergávamos antes. Então é uma experiência aí que a gente pode ter no lugar secreto, uma experiência com seres angelicais. Existe uma outra experiência, eu chamo de experiências físicas, guarde isso. Quando eu digo experiência física, é porque na medida que você vai buscando o Espírito Santo, ele vai se revelar para você, o Senhor Espírito Santo. Agora eu estou falando do Senhor Espírito Santo. Na medida que você buscar Ele, Ele vai se revelar para você de uma maneira extraordinária, de uma maneira ímpar, de uma maneira poderosa. Ele se revela para você de uma maneira sobrenatural. Então, existe o que eu chamo de experiência física, é o toque físico do Espírito Santo. Quantas vezes nas minhas buscas, quantas vezes nas minhas buscas com Deus o Senhor não me tocava, o Espírito Santo tocava na minha vida. Quantas vezes eu sentia a mão dele assim tocando em mim, e quando tocava, irmão, eu sentia aquele fogo incendiando, às vezes era minha nuca, às vezes era meus pés. Quantas vezes, às vezes era a minha coxa, tocava assim, ó, como se a mão dele, como se fosse, não, era a mão dele assim tocando, eu sentia aquele fogo ardendo dentro de mim, na minha cabeça, tocava na minha cabeça, eu sentia um fogo da presença dele, sinto até hoje. Agora, isso tudo, como que a gente adquire? No quartinho de oração, buscando a presença do Senhor. Não é, meu irmão, de qualquer jeito.
Então assim, para você entender, às vezes ele vai tocar no teu ombro, às vezes ele vai tocar nas suas mãos, às vezes ele vai tocar nos seus pés, às vezes ele vai tocar na tua cabeça, às vezes ele vai tocar dentro de você. E quando ele toca dentro é porque ele quer mudar algo lá dentro do teu interior. Deus quer arrancar algo de dentro de você. E é o toque físico, sabe? Ai, pastor, não existe isso. Existe. Existe e é forte. E no módulo seguinte que eu vou falar agora, que é o módulo Conhecendo o Espírito Santo, eu vou te falar de coisas tremendas também, de experiências profundas. Eu já tive algumas, estou buscando por outras. Mas ele toca na gente, ele toca de uma maneira poderosa e sobrenatural. Eu tive experiências com o Espírito Santo tremendas na minha vida. E, na realidade, isso tudo eu adquiri como? No meu quartinho de oração. Momentos em que eu estava orando, buscando a presença do Espírito Santo, e ele foi se revelando para mim. Ele foi me envolvendo. Era como se fosse um manto de presença, algo que me cobria da cabeça à planta dos pés, me envolvia. Era Shekinah, a presença física de Deus. Lá em 2 Crônicas 7, se você for ver quando foi a inauguração do templo do rei Salomão, Shiloh de Melech, do rei Salomão, se você for observar, quando eles fizeram os sacrifícios dos bois, das ovelhas, e a Bíblia diz que caiu fogo do céu, consumiu todo o holocausto, a glória de Deus desceu. Glória ali, na realidade não é glória, glória ali é Shekinah, é a presença. A presença foi tão forte que ela se manifestou no Beit HaMikdash, no templo sagrado. No entanto, que foi tão poderoso que a Bíblia diz que os Kohanins, os sacerdotes, não podiam entrar no templo. Então, a presença de Deus é física. Tem horas que ela é tão poderosa que a gente não consegue entrar, a gente não consegue ficar de pé, a gente não consegue se manter de fé. Tamanho é a magnitude da presença do Senhor. E eu tive muitas experiências nessa área, tá? E é algo tremendo. O ambiente de glória no lugar secreto tem momentos que a presença de Deus é tão forte que é impossível conseguir ficar em pé. Dependendo da intensidade da Shekinah, da presença física divina, nem no nosso lugar secreto poderemos entrar na dimensão da presença divina. Ou seja, quando a gente está naquele ambiente de glória, ambiente da Shekinah, que a presença de Deus está naquele recinto, naquele ambiente de tanto você buscar, e essa presença, que é a presença que eu chamo assim territorial, ambiental, ela não se manifesta de qualquer jeito. Você tem que preparar o recinto, limpar a casa. Se lembra que eu falei das aulas lá? Pombagira, Maria Mulambo, que tem muita gente, como que Deus vai entrar numa casa mulambenta? Não tem como, Deus não divide a sua glória. Mas quando a gente limpa, a gente prepara o nosso coração, o ambiente, e a gente, perdão, e a gente vai buscando aquilo, passa horas ali orando, clamando, se humilhando, irmão, chega uma hora que aquele ambiente ele se transforma em um ambiente de glória, em um ambiente Shekinah, e tem hora que aquele lugar é tomado pela presença de Deus, ele é tomado pela glória de Deus, ele é tomado de uma maneira tão sobrenatural que a gente não consegue ficar de pé, que a gente não consegue se manter de pé. Tamanho é a glória física de Deus, a presença física de Deus naquele lugar. Quantas vezes eu não conseguia ficar de pé na presença do Senhor? No meu quarto, no meu quartinho de oração, no meu lugar de oração, o Senhor me visitava, o Senhor me tocava, o Senhor começava ali a me envolver naquela presença, e conforme eu buscava, mais aquela presença se intensificava. Conforme eu buscava, mais aquela presença me envolvia. Conforme mais eu buscava, mais ela aumentava. Uma coisa que eu aprendi: quanto mais você busca, mais a presença de Deus aumenta na nossa vida, mais a presença se intensifica. É por isso, irmãos, que a gente tem que se entregar. A medida da entrega é a medida da presença. Quanto mais você se entrega, mais você recebe algo da parte do Senhor na sua vida. E o Senhor Espírito Santo, ele está mandando profetizar isso na tua vida e te convidar, fazer um convite para você. Experimenta isso, entra no teu quartinho, busca a presença. Deus quer te envolver naquele lugar, mas rasga o teu coração mesmo. Fala para ele: eu quero. Sabe como que eu fazia?
Eu vou te dar aqui algumas estratégias espirituais. Sabe como eu fazia? Eu entrava, eu ajoelhava, eu me colocava de joelhos na presença do Senhor e eu começava a orar. E eu aprendi um princípio. Tá? A princípio, quando eu comecei orando, eu não tinha assim palavras. Eu perguntava para Deus, Deus, como que tem alguns homens aí que conseguem orar 8, 10, 12 horas por dia? Eu não entendo isso. Às vezes eu orava 2, 3 horas, mas já estava no limite, não aguentava mais. Mas um dia, de tanto eu buscar, e tem um ditado, né? Pedra mole, tem um ditado assim, pedra dura, tanto bate quanto fura. De tanto buscar, aquilo se rompeu no mundo espiritual. Então, de tanto eu buscar, um dia o Senhor me visitou de uma maneira extraordinária, extraordinária, extraordinária. E eu fui ali envolvido por aquela presença que eu estou sentindo agora. E ela foi me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Ela me envolvia, aquela presença, de uma maneira extraordinária. Mas o que eu fazia? Eu me ajoelhava primeiro. Não importa a posição corporal, o que importa é o teu coração. Que você possa estar de pé, mas com o teu coração prostrado diante da presença dele. Mas eu me ajoelhava e ali eu começava a orar. Como que eu orava? O que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Primeiro eu começava a orar dentro das 5 prioridades da oração, ou da vida cristã. Primeiro, eu orava em relação eu e Deus. Deus, eu quero a tua presença, eu quero mais do Senhor, quero te conhecer. Senhor, toca na minha vida, eu te amo. E eu começava a orar nesse sentido. Depois eu orava em relação ao meu cônjuge. Senhor, visita minha esposa, visita minha casa, visita ela, sustenta ela, toca na vida dela, marca a vida dela. Depois eu e os filhos, eu começo a orar, Senhor, visita os meus filhos, visita, Senhor, o meu filho sendo mais velho, um filho mais novo, e assim por diante. Depois, ministério. Visita meu ministério, visita a igreja, visita as pessoas e também a vida financeira, o trabalho. Tá? E a gente, ali, o Senhor visita o meu trabalho. Quando eu terminava de fazer essa oração dentro dessas prioridades, eu começava a fazer o quê? Orar em línguas. Orar em línguas. Então você que ora em línguas, ora em línguas. Passa tempo falando em línguas. Pastor, mas eu não sei. Pastor, eu não sei o que eu estou falando, mas não é para saber mesmo. A não ser que Deus te dê interpretação. Porque se a língua é um código secreto divino, para que eu vou saber? Quando você ora em línguas, você está falando em um código secreto. Ali é só para Deus saber. É só Deus que tem que saber. Agora, quando Deus permite a revelação daquele código, é porque ele tem um propósito. Então, o que eu faria? Eu começava a orar em línguas. Conforme eu oro, aquilo ativa. Ó, eu estou orando aqui, eu já está ativando meu espírito. Eu sinto o poder do Espírito Santo em mim, fluindo no meu corpo de cima e embaixo. Escute isso que eu vou falar para você. Conforme eu fui buscando horas e horas de oração, eu comecei a buscar primeira semana 1 hora, depois segunda semana eu falei eu vou aumentar 2 horas, depois terceira semana 3 horas e continuei buscando. Eu senti a princípio, sabe o que eu sentia? Eu senti uma queimação aqui na minha nuca. Eu até pensei, eu acho que isso aí pode ser alguma... eu sinto, quando eu entrava num ambiente, numa casa de uma pessoa, eu sentia a minha nuca ou pegar fogo ou como se fosse microchoques. Aí eu falei assim, Deus, o que é isso? Eu até então achava, pode ser que seja a presença de algum demônio em determinado ambiente. Porque geralmente quando eu entrava e eu sentia isso, algum demônio se manifestava. Mas, na medida que eu fui buscando ao Senhor, chegou em um dado momento que o Senhor me visitou. E aquela sensação que estava na minha nuca, daquele formigamento, daqueles microchoques, espalhou por todo o meu corpo. Todo o meu corpo. E a presença de Deus era muito forte. Mas por quê? Joelhinho no chão, oração em línguas. E ó, detalhe, hein? Enquanto eu estava orando em línguas, preste atenção nisso. Enquanto eu estava orando em línguas, escute isso, é tremendo. Eu estava ali orando em línguas, mas ao mesmo tempo orando com a minha mente. Porque eu fui adquirido
eu fui adquirindo esse princípio. Então, por exemplo, eu estou orando em línguas. Eu estou aqui falando com a minha boca. Mas na minha mente eu também estava orando agora. Estava orando com a minha boca e com a minha mente. Eu estava dizendo para Deus, Deus visita cada aluno que está assistindo essa aula. Porque isso aí é uma coisa que você vai ter que adquirir com o tempo. E para adquirir, irmãos, é só exercício, é prática. Você vai ter que praticar. Tem gente que não ora em línguas. Tem gente que ora 1 minuto em línguas, pronto, acabou. Você sabe, a oração em línguas, ela vai ativar o teu espírito. O teu espírito, deixa eu falar algo para você. O teu espírito, ele é do tamanho de uma bola de futebol. Teu espírito. Eita, pastor, que é isso? No mundo espiritual, se Deus abrir os teus olhos, você vai ver. Ele é do tamanho de uma bola de futebol. E ele é assim, quando a pessoa está frígida espiritualmente, ele está apagado. Mas quando acontece algo na vida da pessoa que ativa aquilo, por exemplo, muitas vezes eu oro assim, Senhor, ativa o espírito daquela pessoa. Eu falo ao espírito dela, porque ela possui um espírito. Nós somos um ser tripartido, espírito, alma e corpo. Quando a gente ora por cura, a gente não ora em relação ao Senhor, eu declaro sobre o corpo dele agora, eu estou falando ao corpo. Às vezes a gente fala sobre a alma, eu estou declarando sobre a alma agora, depressão, vai embora. Mas a gente também ora em relação ao espírito. Então quando a gente ora em relação ao espírito, a gente dá comandos. Então quando a gente dá esse comando, aquele espírito que é do tamanho de uma bola de futebol, o que ele acontece? Ele está apagado. Mas quando você ora e declara sobre o espírito daquela pessoa, seja incendiado, assai, pela presença do poderoso Deus. Seja ativado pela presença do poderoso Deus. O espírito daquela pessoa que estava apagada, ele começa a se acender. Se acender, se acender, se acender, oh aleluia, e é como se ele como se ele virasse, não, ele vira uma brasa de fogo ardente, e isso é o espírito do homem dentro dele, dentro de você. É por isso que a Bíblia diz, sejais fervorosos no espírito. Por quê? Porque quando o nosso espírito está incendiado, você está ativado espiritualmente, você é mais fácil de ouvir a voz de Deus, você tem visão aberta mais fácil. Perdão, você está entendendo? Então assim, eu fui adquirindo isso aos poucos. Para o Senhor me visitar, na medida que Ele me visitou, não foi da noite para o dia. Eu tive que começar, preparar, fiz tudo o que eu falei para vocês, irmãos. Eu estou pregando aquilo que eu vivo. Tudo que eu ensinei para vocês foram chaves que eu usei. Entendeu? Não estou falando para você algo que eu não vivi. Eu tive que preparar meu lugar secreto. Eu tive que entrar aqui no meu quartinho de oração. Eu tive que me humilhar, me ajoelhar. Aí o que eu fazia? Eu me ajoelhava e começava a orar ao Senhor. Eu me humilhava, tinha dia que eu só chorava, tinha dia que eu me humilhava de tal forma que eu só chorava. Mas aquele choro eu sentia assim que era um choro de limpeza, de libertação, era Deus arrancando algo de dentro de mim. E na medida que eu fui passando esse tempo de oração, 1, 2, 3 horas, chegou um dia que Deus me visitou. Quando Deus me visitou, eu orei, acho que aquele dia 8 horas por dia. Aí eu entendi, eu falei, agora eu entendo porque esses homens oravam tanto, é a presença do Senhor. Irmãos, porque não tinha como, eu queria mais. No dia que você tiver essa experiência, você vai falar assim, meu Deus do céu, por que eu não tive isso antes? Eu queria mais. Eu falava para Deus assim, vem Espírito Santo. Aí o que eu fazia? Eu começava a invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos. Mas o Espírito Santo já não habita em mim, pastor. Ele habita em você, mas ele precisa, o Espírito Santo que habita no teu espírito, o teu espírito precisa ser ativado. E quem ativa é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo em você é uma coisa, o Espírito Santo no lugar é outra. Quando ele se manifesta no lugar, é algo sobrenatural.
É algo extraordinário. Então eu começava a invocar. Eu falava, vem Espírito Santo nesse ambiente. Vem Espírito Santo nesse recinto. Vem Espírito Santo nessa casa. Vem Espírito Santo sobre este lugar. Eu quero a tua presença. Eu quero a tua Shekinah. E eu ficava horas e horas pedindo a presença dele. Eu te quero. Vem Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Vem Espírito Santo, eu te quero neste lugar. Vem Espírito Santo, meu irmão, se você soubesse. Olha, eu tive experiências que o bicho não aguentava, que às vezes tinha pessoas em casa, o bicho um dia não aguentou. Tamanha era a glória de Deus no lugar que o bicho pegou uma mulher que estava em casa aqui. E olha, ele ficou furioso, a mulher se levantou, uma mulher se levantou de uma maneira terrível, mas a presença do Senhor estava naquele ambiente, porque quando a presença de Deus está, meu irmão, os demônios não suportam, os demônios não aguentam, eles têm que fugir, eles têm que bater em retirada, eles não aguentam com a presença de Deus na nossa vida, no ambiente. Mas como que eu fazia? Eu invocava, eu falava, Senhor, Senhor, eu te quero, vem neste lugar, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua presença, meu Deus, não me deixa assim, eu quero o Senhor. E eu buscava enlouquecidamente pela presença do Senhor. Eu preciso da tua presença na minha vida, eu preciso do Senhor aqui. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, meu irmão. E eu fui buscando até o dia que Deus me visitou de uma maneira extraordinária. Então o que você precisa fazer? Você precisa entrar nesse quartinho. Tem gente, irmão, que está fazendo curso só de fachada. Ah, vou ver aí só para ver. Aplica o que está sendo ensinado. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o diferencial que isso vai acontecer. Agora tem gente que nem fala, pastor, eu estou praticando, a minha vida espiritual mudou. Tem gente falando para mim, pastor, a minha vida nunca mais foi a mesma. Tinha irmã que estava pensando em se matar depois de ouvir as aulas, meu irmão. Ela falou assim, pastor, parece que Deus arrancou algo de dentro de mim, assim, saiu algo de dentro de mim, pastor. Deus tem curado, Deus tem libertado, Deus tem transformado. Tem uma irmã que eu conheço, uma irmã que mora aqui na nossa cidade, já estive na casa dela, ela já acompanhou o nosso ministério. Ela falou, pastor, eu estava vendo a aula lá do quebrantamento, de cura e libertação, o Senhor falando de perdão. Através disso Deus curou algo na minha vida, com a minha mãe. Quantas coisas o Senhor não tem feito, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poder. Mas para isso acontecer, você tem que aplicar, é usar chaves. Você está entendendo? Foram nesses momentos que ninguém está vendo. Porque o lugar secreto, já está falando lugar secreto. As pessoas querem orar na igreja, querem orar em vigília, querem pregar em lugares, né, grandes, nas multidões. Meu irmão, você quer lugar para você pregar? Começa a gerar isso lá no teu lugar secreto. Você quer provisão, você quer portas abertas? É lá no lugar. Ninguém está te vendo. É por isso que Jesus falou, vai, abre a tua porta, fecha, entra no lugar secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ele só nos recompensa publicamente porque a gente entra no secreto, na presença dele. Mas é nesse secreto que ele quer se manifestar. E a presença de Deus foi me envolvendo. É uma glória, é uma presença física. E essa presença, ela vinha pelas minhas mãos, pelos meus pés, pelo meu corpo, descia, subia. Isso aí mais para frente eu vou falar. Tem um outro curso que eu vou lançar, que é o Bacharel de Unção, que eu vou falar sobre isso, o poder elétrico do Espírito Santo. Eu vou falar sobre desvendando as ondas de poder. Muita gente não entende sobre esses assuntos. Aí é heresia, nem sabe o que é o que eu estou falando e fala que é heresia. Nunca passou por essa experiência. Não, aprendi uma coisa, se você não passou por essa experiência, não critique quem está passando. Porque talvez você está julgando uma coisa que é de grande propósito divino. Mas quantas vezes o Senhor não me visitou nesse quarto? Foi algo tremendo, irmãos. Foi algo tremendo, tremendo. A glória de Deus era tão poderosa na minha vida, a presença, porque eu invocava, eu quero. Eu falava para Deus, eu quero a tua presença, Eu chorava, eu me humilhava, eu buscava, eu gritava, eu quero, eu não abro mão, eu quero. Eu quero a tua presença. Aí Deus me visitou. Aí sabe o que aconteceu? Tô lembrando aqui.
Eu estou contando essas experiências para você ver como que funciona. E a gente vai poder esclarecer muito mais algumas coisas. Um dia, quando Deus já estava me visitando, na época eu estava numa igreja, e essa época, muitos anos atrás, eu dirigia os jovens, eu era líder dos jovens dessa igreja, uma igreja grande mesmo. E eu estava no louvor, estava terminando o culto, sabe quando a gente canta assim um louvor final? E a gente estava cantando assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Enquanto eu estava cantando, porque era eu mesmo que estava ministrando esse louvor, enquanto eu estava cantando, eu senti essa mesma presença que estava aqui no quarto, na época no quartinho meu de oração, que estava naquele quarto de oração. Eu senti naquele ambiente, eu senti, ela veio, aquela presença gloriosa em mim, e eu senti assim: convida os jovens para vir aqui na frente, convida. E eu falei assim: olha, irmãos, eu quero orar pelos jovens, eu quero orar por vocês, jovens. Você que quer ir embora, o culto está terminado, mas eu quero que os jovens que queiram receber algo de Deus venham aqui na frente. Eu nunca tinha feito isso, mas naquele dia o Senhor me tocou, eu senti de fazer isso. Aí começou a vir jovens, veio umas jovens da dança, que a igreja tinha dança, jovens de todos os lados, e aí algumas pessoas foram embora. A maioria das pessoas foram embora. Por isso que eu falo, tem gente que não persevera, perde a bênção, perde o que Deus tem. Mas o pessoal do louvor continuou tocando. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. E a presença do Senhor foi intensificando. Eu desci. Quando eu desci, eu comecei a orar. Eu gosto muito de orar pelas pessoas por imposição de mãos ou sem imposição de mãos. E eu comecei a orar pelas jovens da dança. Eram jovens mesmo, adolescentes. E quando eu comecei a orar, eu senti o poder de Deus dentro de mim sendo liberado na vida daquelas jovens. Eu sentia descargas de poder. Eu sentia, e quando eu orava, os jovens começaram a cair no poder de Deus, não aguentavam com a presença, mas era o poder, a presença que estava em mim liberava um poder na vida daqueles jovens. Eles começaram a cair no poder do Espírito Santo, no poder da unção, e eles foram sendo tocados por aquele poder que estava na minha vida através da presença do Senhor. Jovens foram batizados no Espírito Santo. Teve uma menina que ela estava longe de mim, quando eu levantei a mão, ela caiu assim no poder de Deus, mas ela caiu de um jeito que ela começou a falar em línguas, e ela falava em línguas, e muitos jovens foram ali cheios do Espírito Santo, batizados do Espírito Santo. E aí teve uma moça que ela chegou em casa e ela não conseguia parar de falar em línguas, e ela falava lá, e a mãe dela não entendendo nada, e ela querendo falar com a mãe. Aí ela chegou em casa e ela pensando: eu vou falar com a minha mãe, e quando ela abriu a boca ela só falava em línguas. Tamanho era o poder do Espírito Santo, aleluia. Tamanho era o poder. Jovem que recebeu variedades de línguas e interpretação de línguas, jovens que foram tocados pelo poder do Senhor. Deus envolveu aqueles jovens de uma maneira tão profunda naquele dia. Mas por causa do quartinho da oração, por causa dos momentos que eu passei aqui na presença do Senhor, Ele recompensou a minha vida, mas recompensou a vida daqueles jovens que estavam lá. Eu senti o toque físico, a experiência física no meu corpo, e no meu corpo eu sentia o poder do Senhor sendo liberado para a vida daquelas pessoas. Porque, meu irmão, só podemos dar o que temos. Eu tive que receber do Senhor para mim poder liberar na vida daquelas pessoas. E é um detalhe, hein? Quanto mais eu libero, mais eu recebo.
Quanto mais eu dou, mais eu recebo. É o princípio, mais bem-aventurança é dar do que receber. É um princípio espiritual. Quanto mais eu libero sobre a vida das pessoas, mais eu recebo do Senhor. Quanto mais eu ia liberando aquele poder, mais o Senhor me enchia do Espírito dele. Tinha hora que eu esgotava, aí o Senhor me liberava mais, e eu ia liberando. E eu quero falar algo para você: o Espírito Santo quer visitar você, o Espírito Santo quer tocar em você, o Espírito Santo quer tocar nos seus ombros, ele quer tocar em você, na sua cabeça, ele quer tocar nos seus pés, ele quer te dar um abraço. Esses dias eu estava pregando numa igreja lá em Hortolândia, Campinas, e o Senhor colocou no meu coração. Eu orei por todo mundo por imposição de mãos, mas teve um rapaz que o Senhor tocou no meu coração. Ora por ele, dá um abraço nele. Mas quando eu dei um abraço nele, ele recebeu uma descarga de poder tão grande que ele caiu no chão. Eu tenho até esse vídeo no YouTube, depois se você quiser assistir, está escrito assim: um abraço elétrico do Espírito Santo. Ele recebeu esse poder na vida dele, caiu, foi lançado no chão por causa do poder do Espírito Santo, através de um comando específico do Espírito Santo. Mas por quê? Por causa do quartinho de oração. Então, para mim ter essa experiência, irmão, de essas experiências físicas com o Senhor, de Deus visitar, de Deus tocar, eu senti Ele, eu senti a mão dEle, eu senti o toque dEle na minha vida, eu senti o abraço dEle, porque olha, Ele vem, nos abraça, ele tem vez que Ele vem, abraça, tem vez que ele nos coloca no seu colo. E eu quero falar mais sobre isso, eu estou deixando isso, mas o que eu quero falar lá no próximo módulo, na apostila Conhecendo o Espírito Santo, tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu vou estar encerrando essa aula de hoje, que a gente está falando sobre as experiências sobrenaturais no lugar secreto. Eu parei no tópico 2, mas na próxima a gente vai falar do tópico 3 e no tópico 4. As lágrimas e as descargas de poder no lugar secreto. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus sobre a tua vida. Então você que ainda não faz parte da nossa escola, nós também temos os cursos pagos, os cursos gratuitos. Se inscreva no nosso site www.institutodrachá.com.br. Se você quiser falar conosco, nosso WhatsApp é 011 96